Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens para que você possa crescer, tanto na graça quanto no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é intimidade com Deus e ela vai ser baseada no texto de Êxodo, capítulo 33, versículos 11 a 14, né? Vamos estar analisando um pouquinho do relacionamento de Moisés com Deus e tentar tirar lições práticas para o nosso dia a dia, de forma que a mesma intimidade que ele teve, né, o mesmo relacionamento que ele teve com Deus, possa servir de inspiração para que nós o busquemos e para que nós tenhamos também as nossas próprias experiências com o Senhor e possamos andar em vitória juntamente com Ele, tá bom? Então pegue aí o seu caderno, pegue a sua caneta, faça as anotações devidas com relação aos textos, com relação aos tópicos que nós vamos analisar nesse dia e que realmente o Senhor possa estar nos abençoando, nos fortalecendo e direcionando esse tempo de estudo de forma que ele seja proveitoso para as nossas vidas e de forma que nós possamos crescer, tanto na graça quanto no conhecimento que é no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar, vamos consagrar o tempo ao Senhor. Tudo que começa com oração vai bem e nós queremos que esse vídeo vá bem no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e engrandecer ao teu santo nome. Queremos te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade que nós temos de estar estudando a tua palavra. Te pedimos a tua bênção, te pedimos, Senhor, que a tua direção e que teu Espírito esteja conosco, Senhor, nos conduzindo durante esse tempo de estudo, de forma que ele seja proveitoso para todos aqueles que vierem assistir esse vídeo e de forma que o teu nome seja glorificado. Nos ensina os teus caminhos, nos ensina sobre a tua salvação, nos ensina sobre o caminho da intimidade contigo e que no nome de Jesus, em todas as coisas, que o Senhor esteja no controle e que tudo que nós venhamos a fazer aqui nesse vídeo, que venha agradar ao Senhor e venha te glorificar. É segundo a tua graça, Senhor, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá, vamos ler aqui Êxodo capítulo 33, versículo 11 agora. Diz o seguinte: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Então nós temos aqui primeiramente um dos princípios que nós vemos, que é a questão da intimidade com Deus, né? Moisés, ele foi uma pessoa que ele nasceu debaixo de um propósito, nasceu debaixo de uma direção, que seria trazer libertação para o povo de Israel, que o povo de Israel estava escravizado ali pelo Egito, né? E ali Moisés ele cresceu primeiramente no palácio do Egito, né? Existia uma ordem que todos os bebês do povo de Israel que fossem do sexo masculino eles fossem mortos, né? Fossem jogados no rio. Só que a mãe dele, vendo que ele era formoso, ficou com dó e tentou preservar a vida dele por alguns meses. Quando ela não pôde mais, ela colocou no rio, mas fez todo um sistema de proteção ali para que ele pudesse, quem sabe, ser achado por alguém e sobreviver. E aconteceu, né, pela direção e vontade do Senhor, que ele fosse achado pela filha de Faraó, né, o rei do Egito. E ali ela amou aquele menino, criou ele como se fosse seu próprio filho, e ali ele foi ensinado em toda a sabedoria, em todo o conhecimento dos egípcios. Durante 40 anos ele viveu ali como sendo um príncipe, mas depois ele sabia do seu propósito, sabia que ele seria um libertador de Israel, tentou fazer isso segundo a sua própria vontade, segundo a sua carne, mas acabou não dando certo e ele teve que sair fugido do Egito, né? E daí ele passou mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, constituindo a sua família, teve até uma vida tranquila, uma vida calma, até que Deus foi lá e o chamou para cumprir o seu propósito e o seu chamado com relação à libertação do povo. Moisés, uma vez indo, ele começou a desenvolver um relacionamento com Deus. E vários sinais e maravilhas fizeram com que o povo realmente saísse do Egito. E aqui nesse texto, Moisés está conduzindo o povo pelo deserto rumo à terra prometida, rumo a Canaã. E durante esse processo, né, a intimidade, o relacionamento dele com o Senhor aumentaram cada vez mais. Então, das coisas que nós aprendemos através da vida de Moisés, é que o relacionamento com Deus ele é possível que nós
possamos desenvolver o relacionamento com o Senhor, porém para que esse relacionamento ele possa crescer, que ele possa realmente se fortalecer, nós devemos servi-lo de acordo com o propósito que ele estabeleceu para as nossas vidas, né? Às vezes abrindo mão de sonhos, de planos, de projetos, mas buscando a vontade do Senhor, que é sempre boa, perfeita e agradável para nós. E como Moisés ele era fiel em todas as coisas, ele estava ali cumprindo o propósito de Deus da maneira como ele realmente gostaria, ele teve essa questão de se tornar como um amigo, né? Como uma pessoa que orava e conversava com Deus face a face. Então a oração não tem tanto segredo, né? Não existe assim uma forma correta de se orar. Cada um vai desenvolver o seu relacionamento com Deus à sua própria forma, né? Como se fosse uma conversa. Imagine só, né? Para a gente exemplificar. Você se relaciona aí com diversas pessoas e você não se relaciona da mesma forma com todas as pessoas, né? Como você tem uma conversa mais formal, talvez um chefe, talvez uma pessoa que exerça autoridade sobre a sua vida, com outros você tem uma conversa mais amigável, mais descontraída, né? Os amigos, as pessoas próximas a você. Com outros, talvez você tenha uma conversa um pouco mais, né? Meio termo, nem tão formal, mas também nem tão descontraída, né? Um relacionamento um pouco mais distante, digamos assim, né? Mas cada um a gente se relaciona de uma forma. Com alguns a gente conta mais piada, outros a gente abre a vida, e com Deus é a mesma coisa. Tem pessoas que gostam de se relacionar com ele de uma maneira mais formal. Tem outras que se relacionam com ele como ele realmente fosse um amigo, conversando sobre coisas da vida, pedindo as coisas ali de uma maneira bem tranquila, né? E Deus ele respeita todas as pessoas, ele aceita todas as pessoas, desde que nós tenhamos sim o temor e o respeito pela presença dele, né? Então, não existe uma maneira correta de você orar, não existe uma receita de bolo, cada um vai ter que encontrar a sua maneira, né, de acordo com aquilo que se sente melhor, mas o importante é que nós estejamos buscando a Deus segundo os princípios da palavra dele. Isso sim é uma coisa que não muda, isso sim é uma coisa que nós devemos entender e aplicar à nossa vida. Agora, a maneira de nós executarmos esses princípios, ela varia de pessoa para pessoa, de personalidade para personalidade, e ali cada um vai ter a sua maneira de se relacionar, né? Então, esse é um ponto importante, esse é um ponto que nós aprendemos aqui, né, com relação a Moisés, e nós vamos nos aprofundando aí à medida que nós fomos estudando aqui as orações que ele fez. Outro ponto importante que nós vemos é a relação de Moisés com Josué, né? Quando nós nos relacionamos com Deus, uma das coisas que nós temos como palavra, né, como mensagem, como direção para as nossas vidas, é que nós devemos ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando as coisas que Deus ele tem nos ordenado, ensinando a essas pessoas que estão debaixo ali da nossa mentoria, do nosso discipulado, para que elas possam encontrar o caminho do Senhor e possam ser úteis na presença dele, possam ser úteis de acordo com a vontade dele. Esse talvez, né, se você estiver no começo da jornada, talvez não seja o tempo ainda de você ter ali o seu discípulo, ter pessoas que você vai ensinar, mas certamente em algum momento da sua vida, da sua caminhada cristã, o próprio Deus vai te direcionar a cuidar de vidas, a cuidar de pessoas e a ensiná-las os caminhos da salvação. Então, essa é uma coisa que nós temos que ter em mente, né? Essa questão do discipulado. Então, Moisés ele tinha esse relacionamento com Josué. Josué ainda era jovem, né? Ele servia Moisés de perto e ele via os passos de Moisés, ele via o relacionamento dele com Deus e futuramente depois, após a morte de Moisés, foi Josué quem assumiu a liderança do povo e ele foi um líder assim de excelência também, né? Um líder com relacionamento, um líder um relacionamento com Deus, um líder que conduziu o povo de acordo com os princípios do Senhor e levou ele à conquista realmente, mas por quê? Porque ele foi muito bem treinado, foi muito bem discipulado, ele aprendeu a caminhar juntamente ali com Deus, baseado no relacionamento que ele via Deus tendo com Moisés. Isso também a gente pode fazer na nossa vida. Não necessariamente você sendo um pastor, um professor de escola bíblica ou algo assim. Mas você pode treinar as pessoas, né? Principalmente as pessoas da sua família. Se você tiver filhos, se você tiver netos, é uma maneira de você estar orando e intercedendo por eles para que sirva de exemplo e ensine
essas pessoas que estão aí debaixo da sua cobertura a estarem na presença do Senhor, e ali você vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. E talvez, se Deus assim permitir, você dentro da igreja possa também discipular pessoas, ser líder de algum grupo, departamento, ou até mesmo ser um servo ali que serve como pastor, como professor ou como alguém que exerce autoridade sobre a vida de outras pessoas. Então, esse é um ponto importante aí para a gente estar meditando. Relacionamento com Deus, ele deve ser desenvolvido ao longo da vida, né? E depois, baseado nesse relacionamento, a gente deve passar, né, as experiências que nós estamos tendo para outras pessoas, para que elas também desenvolvam seu próprio relacionamento. Então, esse é um ponto importante para nós. Vamos ter mais 2 versículos aqui. Ler o verso 12 e o verso 13 agora, que vão dizer o seguinte: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber quem has de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o seu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Olha só que interessante, né? Vamos ver um pouquinho a respeito da oração que Moisés fez a Deus neste momento, né? Ele orava bastante, mas essa aqui ficou registrada para a gente poder analisar um pouquinho. Primeiramente, ele fala baseado nas promessas que Deus havia feito para ele, baseado nas coisas que Deus havia falado com ele. Então, é muito importante que nós tenhamos essa situação, né, de conhecer ao Senhor, conhecer as suas promessas, tanto aquelas que estão na Bíblia, que elas são para todos de uma forma geral, quanto aquelas que Deus ele faz para a nossa vida, que existem promessas que elas são específicas para nós, né? Então, a gente precisa identificar isso, precisamos, né, ter a intimidade com Deus para ouvir a sua voz e deixar que ele direcione as nossas vidas, e a partir desse momento que ele direciona, baseado na sua promessa, a gente está ali, né, fazendo os nossos pedidos, colocando as nossas necessidades diante do Senhor, de forma que elas sejam supridas até mesmo de uma maneira sobrenatural. Então vamos analisar alguns pontos aqui daquilo que Deus falou para Moisés ao longo da sua jornada. O Senhor disse, faze subir este povo, né? Ou seja, Deus tinha ordenado a Moisés que ele fizesse subir o povo de Israel, saindo do Egito e chegando até Canaã, a terra prometida. Ou seja, Deus mostrou para Moisés qual era o propósito que ele tinha ali diante da face dele. E assim também nós, cada um de nós tem um propósito na presença do Senhor, né? Cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem algo a fazer diante do Senhor. E isso também varia muito de pessoa para pessoa. Não necessariamente a gente vai libertar um povo do cativeiro, né? Mas de repente nós podemos libertar vidas das garras de Satanás, podemos libertar vidas dos vícios, né? Drogas, álcool e outros vícios que tenham por aí, e fazer com que as vidas elas possam melhorar e ser ali trabalhadas e transformadas por Jesus. Esse é um ponto aí para nós, né? De repente, qual que é o nosso propósito dentro aí do contexto que Deus ele nos chamou? Então a gente vê que algumas pessoas vão pregar, outras pessoas vão ensinar, outras vão evangelizar, mas existem também aqueles que vão ser mais de bastidores, né? Vão ser aqueles que não aparecem tanto, pessoas que ajudam as pessoas de uma forma ali, né, que não chamam atenção para si, mas que tem muito valor diante de Deus. Alguns exemplos, né? Pessoas que oram e intercedem por outras pessoas. A palavra diz que a oração do justo muito pode seus efeitos, né? Nós vimos em algumas aulas anteriores aí, falando sobre essa questão, né, da oração. Então a gente pode interceder por outras pessoas. A gente pode trabalhar de uma forma prática, ajudando as pessoas na obra social, por exemplo, né, trazendo comida para o necessitado, trazendo roupas ali para aqueles que necessitam, visitando o enfermo, fazendo com que as pessoas ali que estão solitárias, ela tenham uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, um abraço às vezes, né? Então tudo isso também faz a diferença e são formas de nós estarmos servindo ao Senhor. E tudo isso soma, né? A somatória de coisas, a somatória dos chamados fazem
fazem com que as pessoas sejam plenamente supridas. Algumas vão ter necessidades espirituais supridas por pastores, professores e outras pessoas que ministram a palavra de Deus, e outras pessoas vão ter necessidades práticas, né, necessidades físicas do dia a dia que vão ser supridas aí por pessoas que distribuem alimentação, pessoas que distribuem roupas e etc. A gente vê, por exemplo, no livro de Atos, uma senhora que nos chama muita atenção, chamada Dorcas, né? Ela é muito respeitada ali no meio do povo, no meio da igreja, e um dia ela faleceu, né? E o pessoal queria que intercedessem ali para que ela voltasse à vida, coisa que aconteceu, né? Deus entrou de uma maneira sobrenatural sobre a vida dela, e o respeito que ela tinha pelo povo, a obra que ela fazia era costurar roupas e dar aos necessitados, dar aos pobres, né? Uma comunidade pobre e carente que tinha ali, e ela ajudava dessa forma. Ela tinha o dom de costurar, ela sabia costurar e usava aquilo em favor do reino de Deus. Então a gente deve pensar qual que é o nosso dom, qual que é o nosso propósito diante do Senhor e usar aquilo realmente para que o nome do Senhor seja glorificado e para que vidas sejam edificadas, para que vidas sejam ajudadas de alguma forma. Então, esse aí é o ponto importante para nós. Tudo bem? Então vamos lá, saber o propósito que nós temos diante do Senhor. Outra coisa que Deus disse a Moisés foi o seguinte: eu te conheço pelo nome, né? Ou seja, Deus ele conhecia Moisés, né? Ele sabia as obras, sabia o coração, sabia aquilo que ele estava fazendo. Então é muito importante que isso aconteça. Muitas vezes nós conhecemos a Deus, né? Ou dizemos que conhecemos a Deus. Fala, eu leio a tua palavra, eu sei os teus feitos, eu sei aquilo que é da doutrina correta, né? Eu conheço teologia, eu sei o que você faz, o que você deixou de fazer, e acha que isso é conhecimento de Deus, né? Mas o mais importante não é nós conhecermos a Deus, mas sim nós sermos conhecidos por Ele. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a gente pode conhecer a Deus, mas não agir de uma forma correta, né? Então Jesus mesmo ele falou em um determinado momento que muitos chegarão no último dia, no dia de se apresentarem ali diante do Senhor, e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. E ele vai falar, né? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, não adianta somente conhecer teologia, não adianta somente se dizer servo de Deus, se dizer filho de Deus, se não age da maneira como o agrada, se não tem uma vida ali reta, uma vida digna diante do Senhor. Então, para que nós sejamos conhecidos de Deus, nós precisamos, além de conhecer a palavra, ter a aplicação prática da palavra sobre as nossas próprias vidas, para que nós possamos agir da maneira como Deus se agrada, né? Então, imagine o seguinte, né, para a gente exemplificar. Imagine que exista ali um empresário famoso, uma pessoa muito famosa, por exemplo, vamos imaginar Donald Trump, né? É uma pessoa muito famosa, muito rica, etc. E, de repente, eu posso conhecer tudo a respeito da vida dele. Posso ler a sua biografia, posso conhecer a sua história, posso saber quem é a família dele, ver fotos sobre ele, posso até ter um pôster sobre ele, né? E, de repente, eu chego lá na Casa Branca, né? Atualmente ele é o presidente dos Estados Unidos. Eu chego lá na Casa Branca e falo: olha, eu quero falar com o Donald Trump. Os guardas vão chegar, mas não, você não vai entrar, né? E aí eu mostro o livro, mostro a biografia, mostro o pôster que eu tenho, falo tudo a respeito da vida dele, mas eu não vou entrar para falar com ele porque ele não me chamou, né? Ele não me conhece, ele não vai me receber. Isso provavelmente vai acontecer com a maioria das pessoas. Agora, se ele sair de dentro da Casa Branca e falar: abra o portão e deixem o Jorge entrar porque eu conheço, aí automaticamente os guardas eles vão abrir passagem e eu vou entrar e vou falar com ele, porque eu sou conhecido dele, né? Não é simplesmente uma coisa de eu saber informações sobre ele, mas de repente eu posso andar com ele no meu dia a dia, etc, né? Então, esse é um ponto aí muito importante para nós, né? Essa questão de conhecer a pessoa. E com Deus é a mesma coisa, né? Eu estou dando esse exemplo para que a gente possa trazer para o relacionamento com Deus. Às vezes nós podemos saber tudo a respeito da Bíblia, tudo a respeito de Deus, o que ele fez, o que ele falou e etc., mas não conhecê-lo, não ter relacionamento com ele. E quando nós chegarmos no reino da glória, sabemos tudo, né? Falar: eu tinha a Bíblia em várias versões, Bíblia de estudo, Bíblia em inglês, Bíblia em hebraico, mas ele vai falar: não te conheço, né? Então você não pode entrar.
Porque se nós não tivermos uma vida correta, não desenvolvermos um relacionamento baseado em oração, baseado num devocional consistente, então a gente nunca vai ser conhecido por Deus. Então, o mais importante para nós, que nós devemos ter como meta, não é conhecer a Deus, mas sim ser conhecidos por Ele. E como nós fazemos isso? Primeiramente, eu tenho o conhecimento da palavra de Deus, para depois ter a aplicação prática dessa palavra no meu dia a dia e desenvolver relacionamento com o Senhor baseado numa vida de santificação contínua, para que realmente ela agrade a Deus e chame a atenção dele para mim. Então, esse é um ponto aí importante. Além de, é claro, ter aliança com Jesus Cristo, né? Sem aliança com Jesus Cristo, isso também não é possível, né? Seria somente obras nas nossas vidas. Outra coisa que Deus fala a Moisés: achaste graça aos meus olhos. Ou seja, né, Moisés achou graça. Não foi pelas obras que Moisés fez, não era pela situação que ele tinha sobre a sua vida, mas sim foi a graça de Deus que alcançou ele, né? Quando Moisés ali estava no deserto, lá cuidando das suas ovelhas, né, tendo a sua vida tranquila, Deus ele foi lá e alcançou Moisés, né? Isso tudo foi pela graça. E ele, pela graça, ele aceitou, né, a vontade de Deus sobre a sua vida e começou a andar junto com o Senhor. Ou seja, nós também precisamos achar graça aos olhos de Deus, né? É pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus, para que ninguém faça: eu mereço a salvação diante de Deus, eu mereço estar na presença de Deus, porque na verdade nós não merecemos, né? É a bondade de Deus que nos atrai e a bondade de Deus que faz com que nós possamos caminhar ali em vitória. Então, a gente percebe ali que Deus, ele falou com Moisés em determinadas situações, falou que o conhecia pelo nome, ele trouxe ali um propósito, uma missão, que é tirar o povo, e falou que ele tinha achado graça diante dele, né? Então, baseado nessas promessas, baseado nessas verdades do conhecimento que ele tinha adquirido de Deus, ele vai começar a fazer pedidos, né? Moisés vai colocar os seus pedidos diante do Senhor e vai colocar ali o desejo que ele tinha para que ele pudesse cumprir o propósito e o chamado do Senhor sobre a vida dele. Vamos ver aqui os pedidos que Moisés fez, né? Que vai estar no verso 13. Ele disse o seguinte: se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Ou seja, né, Moisés ele queria direção para a vida dele. Não é somente conduzir o povo, não é somente, né, ter a vida dele seguindo ali em paz, seguindo em ordem, mas ele queria ter a direção correta para saber o que ele deveria fazer. Isso é uma coisa muito importante, né? Em todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida, nós temos direção de Deus para nós. Nós sabemos o que nós devemos fazer e para onde nós estamos indo. Qual é a direção de Deus na minha vida espiritual, né? Quanto tempo eu devo passar em oração? Que livros eu devo estar lendo agora para absorver o conhecimento bíblico? Que igreja que eu devo estar? As pessoas que eu devo estar junto, que eu devo caminhar junto, que vão somar com a minha vida. Então a vida espiritual, ela precisa de direção de Deus, assim como a minha família também, né? Qual que é a direção de Deus para que eu me relacione bem com a minha esposa? Para as mulheres, né? Qual é a direção de Deus para que elas se relacionem bem com seus maridos? Como eu devo criar os meus filhos? Como eu devo solucionar os problemas que estão acontecendo na minha casa neste momento? Então tudo isso eu preciso de direção de Deus, baseado na palavra e naquilo que Ele está me direcionando através da minha vida de oração, para que eu possa aplicar na prática e possa ali ter uma vida vitoriosa, vencedora também nessa área. Isso vale para o trabalho, isso vale para o ministério, isso vale para o meu relacionamento com os amigos, isso vale para tudo que eu vier a fazer e para todas as áreas da minha vida. Então é muito importante que eu coloque isso diante de Deus, para assim fazer com que eu tenha a direção correta e possa caminhar em vitória na presença dele. Então, esse é um ponto. Outro ponto que Moisés falou, ele diz, né? Ele queria saber o teu caminho para que eu te conheça. Ou seja, ele queria conhecer a Deus não somente de ouvir falar, mas queria ter mais experiências com ele, né? Moisés ele teve várias experiências e é isso que nós devemos ter. Nós não devemos nos apoiar simplesmente na nossa experiência de conversão. Geralmente é algo que pode ou não ser motivado por
uma forte emoção, né? Tem pessoas que se convertem em lágrimas, tem aquela situação toda, né, de ser algo marcante sobre as suas vidas, mas não pode ser a única experiência que nós temos com Deus. À medida da nossa caminhada, nós devemos sempre ter o renovo, né? Sempre buscar algo a mais do Senhor e sempre ter novas experiências com Deus. Deus tem novidade de vida para nós dia após dia. A vida cristã não é uma vida repetitiva, uma vida chata, uma vida sem propósito. Muito pelo contrário, né? Dia após dia a palavra se renova, dia após dia o nosso relacionamento, o Senhor traz novidades para nós e nós devemos realmente, né, conhecê-lo e caminhar com ele cada vez mais para que nós possamos fazer a diferença, não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então, isso é muito importante para que nós estejamos na presença do Senhor. Então, eu preciso conhecê-lo cada vez mais, não somente de ouvir falar, mas de andar com ele, né? Então, é a mesma coisa, quando nós andamos com pessoas, nós temos que constantemente ter experiências novas com elas para que a gente cresça, né? Conhecer novidades, a gente pode viver coisas juntos e podemos também, né, conhecer cada vez melhor as pessoas que caminham conosco. Um relacionamento interessante é aquele que realmente ele acrescenta coisas novas continuamente. Com Deus é a mesma coisa. Então precisamos sempre de novidade de vida no nosso relacionamento com Deus. E baseado nos pedidos que Moisés fez, né, ele tinha as promessas, ele declarou as promessas que Deus havia feito para ele declarou seus pedidos e agora vem a resposta de Deus, no verso 14, que vai dizer o seguinte: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Olha só que interessante, né? Agora, baseado no pedido que Moisés fez, Deus fala: a minha presença vai estar com você, você vai ter experiências comigo. Onde quer que você ande, eu estarei contigo. Ou seja, estarei te abençoando, estarei te protegendo, estarei te livrando do mal, fazendo com que você caminhe de maneira vitoriosa, né? Então, isso é mais importante, que nós andemos com Deus. E note, né? Claro que nós vamos ter que andar segundo a sua vontade, no centro da sua vontade, porque se nós seguirmos um caminho de pecado, aí obviamente ele não irá conosco, né? Ele não anda no meio do pecado, ele não anda nas trevas, né? Então, nós precisamos andar no caminho de luz, andar na presença do Senhor de acordo com a vontade dele, e a partir desse momento ele vai estar conosco, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todo mal. Então, esse é um ponto importante. E para a gente finalizar, o outro ponto que ele fala é: eu te darei descanso, né? Ou seja, a gente vai descansar das nossas lutas, das nossas batalhas, das situações que são contrárias à nossa vida. O que significa isso? Que nunca mais vamos ter que lutar, nunca mais vai acontecer nada de errado? Não, definitivamente não, não é isso que eu estou falando. Mas, ao contrário, por exemplo, de uma pessoa que anda sem Deus, né? E a luta, a dificuldade, quando há uma turbulência na vida dela, às vezes ela é tomada de ansiedade, ela é tomada de tristeza, de angústia, de preocupação. Nós não, nós vamos ter paz. A paz que excede todo entendimento vai estar sobre a nossa vida, nós vamos ter esperança, nós vamos ter fé, porque sabemos que Deus está no controle, sabemos que Deus está conosco. A adversidade vem, mas Deus é maior, a mão dele sobre a nossa vida, ela vai fazer com que nós vençamos, ela vai fazer com que as portas se abram no tempo certo, ela vai fazer com que as situações contrárias elas sejam revertidas, e caso haja alguma perda, a gente sabe que haverá restituição, e muitas vezes restituição multiplicada sobre as nossas vidas, né? Porção dobrada. Então a gente precisa saber que Deus está no controle de todas as coisas, independente das situações que nós vivamos. Se nós tivermos uma vida de oração, uma vida de relacionamento com o Senhor, a gente vai ter esse descanso, vamos ter essa paz que excede todo entendimento e vamos andar em vitória na presença de Deus. Amém? Então essa foi a nossa mensagem para hoje, né? Que você possa meditar nessas coisas e que o Senhor possa te dar o esclarecimento para que você tire lições que sejam práticas no seu dia a dia, que você tenha uma vida de oração profunda, que você realmente possa, né, ter essa situação de conhecer a Deus cada vez mais, ter experiências vivas com Ele, porque a vida cristã, como a gente tem falado, não é uma série de regras estilo faça ou não faça, mas sim um relacionamento vivo com Deus vivo. É necessário que a gente desenvolva esse relacionamento e que realmente o Senhor ele possa te trazer a paz que excede todo entendimento em tudo aquilo que você vem a fazer e tudo aquilo que você vem enfrentar, tá bom? Se você gostou desse vídeo, clica no gostei, né? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, assina o nosso canal e clica no sininho
para que você possa receber as notificações todas as vezes que sai um vídeo novo no canal. E visite o nosso site, visite as nossas redes sociais. Nosso site é o www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais é o Facebook, Twitter e Instagram /Auxílio Bíblico, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz.